Olá, eu sou a Camila Graço. Olá, eu sou a Fernanda Costa. Olá, eu sou Juliana Esperandil. Eu sou Luiz Gama, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um episódio do Papo Furado Psi. Hoje, pela primeira vez, no formato 4+1 da segunda temporada, com a Carol Moreirão, e vamos falar da estranheza da psicanálise. Então, roda a vinheta aí. Bom, hoje a gente está aqui com Carol. Carolina Moreirão é psicanalista em Amsterdã, psicóloga, especializada em psicologia clínica pela PUC-Rio, foi minha colega lá, colega do Luiz também. É docente em curso de pós-graduação de psicanálise, membro do Fórum do Campo Lacaniano de Bruxelas, participante do Fórum Rio e Paris. E ela também é autora do artigo A Psicanálise se resume em um divã? Impressões de uma psicanalista em formação na Holanda, que está disponível no livro Psicanálise Afora. Então é isso, estamos muito felizes de receber a Carol aqui hoje. Bem-vinda, Carol, ao Papo Furado. Obrigada a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui. Nós temos aqui três que podem falar sobre esse tema, né? Da estranheza na psicanálise. Estranheza enquanto psicanalista fora, né? do âmbito da língua materna. Então hoje eu vou ficar calado, vou assistir. Ao que tudo indica, o Luiz ainda tá preso no significante do último episódio, né? Estrangeiro. Que assim, estranho sempre é. Ou você é desses que acha que a psicanálise só é estranha em outra língua? Mas você não acha a psicanálise estranha, Luiz? Não estou entendendo. A psicanálise é estranha, amigo, em qualquer língua. Mas eu falei pelo viés do atender fora, de ser estrangeiro. Eu estou atendendo em âmbito nacional, entendeu? Estou aqui na língua materna, só atendo brasileiros, então não sei, eu estou aqui até como ouvinte mesmo. Eu estou querendo saber como é que é, eu fico muito curioso com essas coisas, sabe? Sei que vocês atendem uma galera aí, brasileiros e não brasileiros, eu acho interessante. Mas isso é engraçado, Luiz, porque eu escuto de alguns brasileiros que se sentem estranhos, né, no próprio país, né? Então, isso amplia um pouco mais, né? Não é só o fato de estar fora, às vezes dentro, né, também se sente um pouco estranho. Depois dessa, Luiz, acho que você vai ter que comentar alguma coisa hoje, né? Eu não sei se vocês já perceberam, mas isso tem acontecido muito na clínica nos últimos anos, pelo viés político que a gente anda vivendo. Muitas pessoas têm falado sobre isso, né? Dessa inadequação, né? E também tem pacientes que saíram do Brasil, estão, né, na Europa, que eu atendo, e que estão começando a mostrar essa questão da língua materna que o Luiz falou, né? Essa estranheza. Eu acho bem interessante como isso vem se mostrando assim na clínica. Tem uma coisa interessante de sair do país, que é o seguinte: você começa a olhar para aquilo que é extremamente familiar com uma certa distância, porque você não está mais dentro do contexto. Então, você consegue ter uma certa distância para avaliar o que acontece ali. Isso é uma coisa assim bem interessante, eu acho, porque a gente começa, assim, pelo menos aí agora eu vou falar de mim. Quando eu saí do Brasil para morar em outro país, eu comecei a ver coisas do Brasil de um outro lugar, assim, que é um lugar diferente, né? Um lugar de que, bom, eu vivi isso, eu conheço isso, mas isso não é uma verdade absoluta, né? Isso não acontece em outro país. Em outro país isso acontece de outra forma. Em outro país existe outra cultura, existe outro fazer, existe outro olhar. Isso é muito interessante porque, ao mesmo tempo, eu acho que quem mora em outro país vive essa experiência de não pertencer a lugar nenhum, porque eu não sou francesa, nunca vou ser. Sempre vai ter uma distância entre eu e a França, porque eu não sou francesa. E ao mesmo tempo que quando eu tô no Brasil, também me falta algo que não tá mais no Brasil, né? Então, tem uma coisa que é esse não lugar em relação a esses dois países, que é interessante também. Mas é importante pontuar também que essa questão da migração, eu adicionaria à sua fala, Ju, isso que é migrar dentro do próprio país. Porque no Brasil a gente tem uma diversidade cultural tão grande
E aí eu fico pensando, não é a minha experiência, mas de pessoas que, por exemplo, saem do Nordeste para morar no sul do país, né? Tem uma questão de um choque cultural aí. Então, esse entre culturas, e aí que a gente pode desdobrar nesse entre línguas, né? Que é a vivência aqui em um país com uma outra língua, e até acrescento de brasileiros que vão a Portugal, porque, de fato, tem uma outra nuance da língua. Então, eu acho que é importante pensar isso, né? Assim, desse choque da cultura. E aí, voltando ao tema, né, desse choque da cultura e como que é sustentar a psicanálise diante disso. Acho muito interessante o artigo que a Carol traz com relação a essa proibição do divã, né? Que para a gente, querendo ou não, é um símbolo da psicanálise, né? É um móvel, óbvio, mas é um símbolo também. Eu acho interessante essa parte da linguagem, porque a gente vê, pelo menos eu vejo muito aqui, né? Provavelmente a Juliana e a Fernanda podem observar isso também, que há uma questão dos atos falhos, né? Algumas coisas, alguns equívocos da linguagem que caem na língua do país que você está ou numa outra língua que você, de repente, o paciente trabalha, né? Enfim, e acaba fazendo algumas trocas, né? Alguns esquecimentos também, né? Isso me faz lembrar também aquele texto do Freud, Sentido Antitético das Palavras Primitivas, né? De dizer aquilo que é o seu oposto, de certa forma, né? O que também faz a gente entrar de novo no tema do estranho, né? Que, de certa forma, o Freud acaba chegando à conclusão de que... vou falar pessimamente agora no alemão, a Fernanda vai me matar, mas um Heinz, quer dizer, o infamiliar, na verdade, é o próprio familiar, né? Dentro dos dicionários, naquilo que ele vai fazer uma pesquisa, de um modo geral, é que o familiar é seu próprio oposto, né? De um modo geral, né? Então, a forma como as pessoas fazem uso dessa linguagem, né, é muito interessante. E eu acho que isso não só estando fora, sabia? Porque muitas vezes na clínica no Brasil, às vezes a gente escutava, porque a gente tem no Brasil a entrada de outras culturas, de outros países, de outras linguagens, né? Principalmente acho o inglês, né? Ainda que embora no nosso país não seja tipo a nossa segunda língua ou algo que a gente fale facilmente com os turistas, né? Assim como na França, hoje em dia, eu acho que tem muito mais gente falando inglês do que se tinha antigamente, né? No caso com os turistas, né? No Brasil ainda é um pouco mais reduzido. Mas acho que a gente tem essa entrada da língua, né? E muitas vezes a gente escuta, né? Às vezes o sujeito traz algum contexto de alguma outra coisa, de alguma letra de música ou algo ali de outra língua, né? E tem alguns equívocos, ou às vezes esquece e lembra numa outra língua. Isso é muito interessante. E às vezes eu sei, claro, qual é a palavra, às vezes não, tudo bem, mas às vezes em holandês, né? Fala uma palavra, eu não vou dar o significado, né? Porque o sentido vem de outra ordem. E é engraçado que às vezes as associações não têm a ver com aquele sentido do que seria a palavra em si, mas o desenrolar dessas associações dizem muitas coisas, muito mais do que a palavra que a pessoa esqueceu em português e resolveu falar em holandês, inglês, enfim. Então, as conexões que são feitas, né? E aí eu lembro muito daquele texto do Freud, em Psicopatologia da Vida Cotidiana, quando ele vai falar do esquecimento dos nomes próprios, né? Que ele vai fazendo vai estruturando ali como é que ele vai lembrando, né? Ele vai pegando trechos, né? Pedaços, né? Homofonia, né? Também tem isso, né? Às vezes já aconteceu isso, né? Do sujeito falar uma palavra e falar, não era isso que eu queria dizer, mas quando fala em português, a homofonia é muito parecida. Então, assim, o sentido exato da palavra, o significado, vamos colocar assim, né, dentro da língua, não seria o mesmo, né? Até porque a gente sabe que a tradução é muito falha, né? E é difícil a gente traduzir exatamente aquilo que a gente quis dizer. Na nossa própria língua, né? Um grande equívoco a gente achar que a gente consegue dar conta de falar tudo aquilo que o outro vai entender da maneira que a gente quis expressar, né? Então, dentro disso, desses equívocos, dessas falhas, essas associações que são mais importantes, né? Que nos chamam mais a atenção, a sonoridade, a forma como foi
que chegou naquele ponto, como é que um termo se ligou ao outro, né? É muito mais disso que a gente fala, né? Muito mais dessa ordem do que pegar a palavra e falar, não, aqui você se equivocou, você na verdade queria ter dito isso, né? Não é isso, né? Não é desse lugar que a gente fica, né? Não da psicanálise, né? Até porque o equívoco é uma das formas de interpretação do analista, né? Isso que você falou, Carol, é muito importante. E o Luiz trouxe essa coisa da curiosidade, né? De como é fazer análise ou ser analista em outra língua, que é uma curiosidade muito frequente. Acho que todo mundo pergunta isso, acredito que para Fernanda e para Carol também, como me perguntam. E quando eu estava vindo para cá, eu lembro que eu tive essa conversa com a Marianita, sobre atender em outra língua, né, e tal, como é que seria isso. E ela me falou uma coisa assim, é muito melhor, porque você não está presa nos sentidos da palavra, né? da língua. Você está escutando o som. Então, vários momentos, o analista escuta, às vezes, coisas que estão para além do que está sendo dito, né? Que tem a ver com esse equívoco, que tem a ver com a nossa interpretação, que, inclusive, permitem ao sujeito descolar um pouco do sentido da palavra, para poder, enfim, pensar que aquilo ressoa nele de outras formas também, né? E isso é bem interessante. Acredito que quando você está mais desligado no sentido, na coisa da atenção flutuante, você escuta muito além do que está sendo dito ali e a sua pontuação vai nesse sentido, né? Agora, um pequeno parêntese aqui. Na França é muito difícil as pessoas falarem inglês. Até assim, ter um nível de inglês, primeiro não querem, mas também são poucas as pessoas que têm um nível de inglês, assim. E na Holanda eu fiquei bem surpresa com o nível de inglês das pessoas. Eu achei extraordinário como eles falam bem o inglês, como eles são super solícitos, né, com as pessoas que estão ali turistando, que não é exatamente a mesma posição que a gente vê na França. Mas é curioso que o francês tem uma coisa assim, que ele acha que quando a gente viaja, a gente precisa saber algo da cultura daquele lugar e se esforçar para falar algo da língua daquele lugar. E isso é muito curioso, porque eu tenho amigos assim que foram para o Japão, são franceses, foram para o Japão e eles achavam que eles tinham que saber algumas palavras em japonês para mostrar um respeito as pessoas que moram no Japão, assim, é uma posição muito diferente da nossa, né? A gente aprende o inglês e tenta, a partir do inglês, falar com todo mundo, e talvez isso diga um pouco do incômodo do francês também, quando não tem esse mínimo, essa mínima tentativa de dizer um bonjour em francês, assim, que você já começa no inglês, sabe? Acho que vem desse lugar também de tipo, nossa, eu queria que o turista fizesse um mínimo esforço para falar minha língua, que ele mostrasse um certo... a forma deles verem, né? Para eles é demonstrar um respeito ao país, à cultura do país e tal. Mas é interessante como essas nuances culturais soam completamente diferentes para a gente, né? Não é uma coisa que eu pensaria, por exemplo... se eu não morasse aqui, não tivesse tido acesso a essa visão. Eu, enquanto brasileira, jamais pensei, tipo, vou para a Grécia, preciso aprender algumas palavras em grego. Sabe? Não. Mas é interessante pensar nessa coisa de mostrar ser aberto para a cultura do outro e para além, né, do comunicar, assim. Eu acho... Essa parte da Grécia me pegou porque nós estivemos lá há pouco tempo. Eu realmente tentei, né? Mas, assim, para mim, zero condições. Um bom dia foi muito difícil, né? E quando você pede a conta, né, que você vai pagar, tá tudo escrito em grego, né? Você fala, gente, pode ter cobrado qualquer coisa aqui, não faço a menor ideia. Eu vou pagar, não sei nem como reclamar. Gente, o que é esse negócio aqui que tá escrito aqui? Eu não sei o que não é nem para reclamar o que está escrito ali, né? Isso é uma coisa, me lembra aquele quadrinho da Mafalda que diz assim, quando você não sabe ler, você tem que se submeter ao que o outro disse, a você o que está escrito, né? Então, o que eu pensei também do que você falou, dessa questão da língua, do inglês, né? Aqui na Holanda, sim, fala muito bem inglês, isso é um grande problema, eu acho, de um modo geral.
por eles falarem muito bem, né? Você vem com o seu inglês assim, ok, né? E às vezes você vai pedir uma informação, o cara bate um papo com você. Sabe, você pergunta assim, onde é que é, não sei o quê. O cara fala, vira direita, esquerda, na esquina tem uma sorveteria. Inclusive, sorveteria é maravilhosa. Você pode ir lá ter um sorvete o melhor sorvete de pistache da Holanda. Aí você fala, mano, eu queria ir num outro lugar, ele tá falando sorvete, pistache, o que aconteceu, sabe? Você meio que se perde. E eu também acho que tem uma questão aqui de falar o inglês, porque a Holanda é um país muito pequeno. E assim, só se fala o holandês aqui, e acho que em Curaçao, não me lembro mais algum outro lugar. Os holandeses que me desculpem se eu esqueci mais algum outro lugar que fala holandês. Mas é uma língua muito difícil, né? É um país muito pequeno, então, de certa forma, para participar do jogo, tem que falar uma outra língua e tem que falar bem, né? Porque assim, não tem como se comunicar. Isso é interessante porque a gente nota que quando você começa a morar aqui, os holandeses sempre te perguntam, né, se você fala holandês e por que você ainda não fala, o que aconteceu. Bom, número 1 é muito difícil, né? É uma outra língua extremamente estrangeira. Eu sempre digo para a Fê, que é parecida com o alemão, ela quer me matar, porque tem um monte de coisa que eu falo, não é assim, ela falou, não tem nada a ver. Porque o holandês, para mim, hoje em dia, estudando outras línguas, me parece uma mistura do... É claro, tem uma raiz germânica, né? Então, assim, tem uma parte que vem do alemão, mas tem uma mistura com o inglês e com o francês, sabe? Então, pega isso tudo, bate no liquidificador e... Estou procurando o francês no ele... no holandês agora. Não achei, não. Então, tem algumas palavras realmente que são do próprio francês, que eles fazem uso aqui diariamente, por exemplo, pardon, o parapluie, só que eles pronunciam de uma maneira um pouquinho, né, mais diferente, acho que próxima, mas a sonoridade que tem do francês, né, alguma coisa dos sons, você pega muito do que vem do francês, algumas pronúncias, e do inglês também tem muitas palavras também que são em inglês mesmo, né? E isso é interessante, porque, às vezes, algumas palavras que parecem dizer aquilo ali, ou que você já conhece em inglês, você fala, isso aqui eu sei, eu tenho certeza. E não é, uma outra coisa. Então, assim, uma língua que quando você acha que você entendeu uma coisa, não, é o oposto. E tem coisas que são realmente o oposto. Eu falei, gente, como assim? Em inglês isso aqui quer dizer isso aqui? Como é que isso aqui, que tem a mesma base, quer dizer outra coisa? Tipo, quem foi que criou essa língua, pelo amor de Deus? Né? Então, assim, é uma língua realmente muito difícil e não é uma língua que é sonoramente, não é uma coisa assim, como que eu posso dizer assim, não tem um som tão agradável, né? Não é uma coisa tão poética, assim, não é uma língua assim, né? Isso passa você está falando assim, pela enunciação mesmo, né? Porque às vezes tem até isso, tem umas brincadeiras que às vezes eu vejo nos desenhos, nos filmes, né? Por exemplo, com o alemão, né? Eu vi os Simpsons brincarem com isso. Tava pensando exatamente isso, Luiz. Você foi direto no ponto. Eu achei curioso isso, porque pensando de novo no âmbito de uma clínica ou algo assim, isso deve ser curioso, porque eu fiquei lembrando uma brincadeira dos Simpsons lá, que tinha um alemão que ia pedir um café, coisa assim, ele gritava... Aí a tradução é um cafezinho, por favor. Aí eu fico pensando, que é isso, né? Mas olha, eu queria comentar algo que tem me atravessado muito esses últimos tempos, até porque é o tema do meu mestrado, né? Que é essa estranheza com relação à cultura e aos sons da língua, né? É comum a gente ver esse tipo de piada, enfim, com o alemão, ainda não vi com o holandês, mas enfim. Mas de que lugar a gente toma isso, sabe? Assim, como é preciso a gente ter um certo cuidado com isso, que é com essa passagem do tom jocoso ao tom preconceituoso. É aquela coisa, eu moro na Alemanha, eu não ouço alemães falando desse lugar, até porque eu acho o alemão uma língua lindíssima, né? Então, essa apreensão desse estrangeiro, isso que é estar confortável com esses sons, isso que é ouvir com uma curiosidade, mas com uma curiosidade não que fere, não que diminui uma cultura. Acho importante a gente pontuar, né? Não, mas é porque a Ju estava falando dessa experiência de estar com alguém alemão aqui na Holanda,
E é engraçado porque os holandeses, né, ou quem fala holandês, entende muito bem o alemão, embora talvez não tenha estudado tanto, ou, né, enfim, mas o alemão não entende o holandês. Isso é engraçado porque somos vizinhos, né, de território, vizinhos de língua, vamos dizer assim, né, de alguma forma, e é totalmente no sentido quase do familiar, né, algo ali que é meio parecido, mas aqui é meio estranho ao mesmo tempo, né, cada um no seu lugar. E uma outra coisa que agora você falou, Fê, que eu achei interessante, isso eu acho que essa questão da língua atravessa muita coisa, né? A questão de você estar em outro país, de você adquirir uma nova língua, participar da cultura, né? Quando eu cheguei aqui, eu achei... claro, vir para cá foi uma mudança muito difícil para mim no início. Depois que eu cheguei aqui no início do verão, então foi ótimo, né? Uma coisa é você estar a passeio, né? Então eu não conhecia a Holanda, então eu comecei a conhecer Amsterdã, então tudo muito bonito, flores, dias quentes, né? O verão europeu é muito atrativo, tem muitos festivais, muitas coisas. E aí a língua não me chamava muita atenção, não era um grande problema. Depois de um tempo, foi começando a ser um ruído, era ruim, eu não conseguia mais escutar. Então, às vezes, quando a gente viajava, sei lá, para Londres, para a Espanha, que eu escutava uma outra língua mais familiar, daquilo que eu estava mais habituada, me era assim mais confortável. E aí, quando eu voltava, eu já vinha com aquela estranheza, sabe? De tipo, aquilo era como um ruído para o meu ouvido, não era uma coisa agradável. Mas eu acho que isso perpassa por uma situação de adaptação, né? Não é nem de uma aceitação, acho que é da sua posição subjetiva diante daquilo ali tudo, né? De como que você interpretou todo esse cenário, como é que está sendo isso para você. Depois de um tempo, eu passei a viajar e eu escutava o holandês e achava interessante. E eu falava, tem holandês aqui, não sei. Isso passa a fazer uma parte do seu cotidiano, isso passa a ser bacana. Isso mesmo antes de eu até aprender o holandês, né? Então, assim, eu já começava a gostar, né? E depois de um tempo, escutando, assim, no trem, no metrô, né? Enfim, na rua, às vezes de bicicleta, ok, né? É uma língua como qualquer outra, né? E às vezes é complicado porque quando você passa a ter o entendimento da língua, você acaba prestando mais atenção. Antes eu conseguia estar num trem lendo um livro que eles podiam falar qualquer coisa, porque a minha cabeça estava focada numa outra coisa, porque eu não estou entendendo o que eles estão falando. Quando você passa a entender, aí você fica um pouco assim, nossa, eu não quero escutar a conversa dos outros, mas você acaba fazendo mais parte, né, disso, né? Quando você passa a entender a língua, e eu acho que você passa a fazer parte de um modo cultural também, você passa a se inserir mais na cultura. Porque eu acho que, ainda que eles falem inglês, né, ainda que você resolva tudo aqui em inglês, está tudo escrito em holandês, né? O mercado está escrito em holandês, o remédio está escrito em holandês, tudo, né? As placas estão escritas em holandês, e estamos na Holanda, né? Então, assim, tudo perpassa por esse lugar. E aqui também, além de ter as faculdades, tem muitas faculdades aqui que tem cursos em inglês só, e a gente está na Holanda. Só que isso teve uma questão até que eles estavam falando, que eles tinham que voltar a ter isso do holandês, né? Porque isso vai se perdendo, justamente por ser um país menor, um país pequeno, né? Uma língua tão difícil. Então, quem vem de fora para morar aqui, para ficar aqui, é importante que saiba, porque eu acho que eles não querem que percam isso que é tão peculiar, que é deles, né? Da cultura deles, né? Porque senão eles vão perdendo cada vez mais, né? Já perderam território, já perderam... Isso é uma coisa muito holandesa, né? Eles vão se ocupando, quando você vê, eles dominaram toda uma parte, né? Eles vão indo assim aos pouquinhos. Então, eu acho que essa relação com a língua, né? Com esse conhecimento da língua, tem a ver com essa apreensão da língua, né? Porque não é só você aprender o holandês, porque você aprende o holandês dentro de um contexto cultural, né? Dentro de uma vivência. Então, não é só a língua pela língua, né? Não é só mais uma aquisição de uma língua. Eu acredito também que a Ju deve observar isso, que você, ainda que você tenha aí conhecidos brasileiros, ou enfim, né? O fato de você falar francês, e você fala muito bem, por sinal, faz com que você possa transitar em alguns outros grupos e isso possa fazer parte de você se inserir mais na cultura, né? Porque você, claro, obviamente, você poderia falar inglês ou qualquer outra língua, né? Enfim, mas o fato de você estar inserida nesse contexto da linguagem, isso faz com que você possa fazer parte
da cultura de um modo geral. Habitar, né, de fato, o lugar, assim. Embora, assim, o francês tem uma coisa engraçada, porque ele gosta que você tente falar o francês, mas, ao mesmo tempo, quando você está aprendendo e que logo de cara você fala alguma coisa e eles percebem que está bem no início assim, da aprendizagem, eles respondem em inglês. E aí você tem que fazer um esforço de tipo assim, não, peraí, eu quero falar em francês. E ele responde em inglês de novo, sabe? Tem esse... É um lugar estranho, isso, assim, aqui na França, eu acho. Mas é Mas isso interessante... Só por curiosidade, mas isso você nota na França ou você nota em Paris? Porque isso acontece aqui em Berlim. Mas como eu já tive uma experiência de viver em uma outra cidade menor, no norte da Alemanha, então, assim, lá, se você não falasse alemão, você ia ter que pedir ajuda ao Google Tradutor. As pessoas lá não falavam mesmo. Então, eu não sei se Assim, isso é um fenômeno de cidade grande, sabe? eu preciso... Ou pelo menos... talvez acho que a gente precisa dizer o seguinte. Paris é um dos lugares mais visitados no mundo. Uhum. Então, é um lugar extremamente turístico. Você não anda aqui... Eu circulo muito por Trocadeiro e é o lugar mais turístico de Paris. Então, assim, eu não ando aqui sem ouvir outras línguas. É impossível. Você está sempre ouvindo turistas ali o tempo inteiro. E eu acho que isso irrita o francês um pouco, assim. Eles não fazem questão de acolher, talvez até porque, assim, independente deles acolherem ou não, sempre vai ter. Então, tem uma posição diferente quanto a isso. Às vezes eu acho que eles se sentem invadidos também, porque é muita gente. Mas eu acho que no Sul, por exemplo, eles são muito mais acolhedores do que aqui em Paris. Eles são muito mais interessados na diferença, no estrangeiro. Eu acho que Paris criou uma casca, talvez até por esse medo de perder algo cultural, por esse excesso de pessoas de outras culturas, porque isso é um discurso que acontece aqui, que a gente escuta, né? Então, assim, tem uma questão aí também, eu acho. Isso tudo que vocês estão falando aí, para mim é muito estranho. Né? Acho que para o Luiz também um pouco, porque a gente não tem noção. Eu, pelo menos, nunca saí do Brasil, né? Mas eu estou ouvindo aqui que por mais que vocês falem dessa estranheza, essa estranheza marca uma singularidade também, ao meu ver, né? Uma singularidade de cada cultura, uma singularidade de cada sujeito que está se inserindo numa cultura, e eu acho que é bem isso que a psicanálise traz, né? Por mais que você tenha uma estranheza, é uma estranheza muito singular. A gente trata cada sujeito como um sujeito único, né? E cada sujeito, independente de onde ele esteja, tem, eu acho, né? A minha percepção, tem uma língua muito própria. A Colette tem a frase, né, de que todo mundo fala uma língua estrangeira a nível do inconsciente, porque é exatamente isso, o inconsciente é uma língua estrangeira particular. E a psicanálise é justa, o lugar do psicanalista é o lugar de estar interessado na diferença absoluta. Exatamente. Né? Então, assim, não por acaso, talvez, a coisa da diferença cultural sempre foi algo que me instigou, assim. Eu adoro viajar e, tipo, entrar na cultura e lidar com essa diferença, assim, e experimentar, porque é diferente, né? Você saber e tal, de você viver, sentir aquela diferença. Isso é muito interessante, porque você vai se questionando sobre coisas que para você era muito simples, mas era dado, era tipo assim, é assim, porque eu aprendi assim, porque todo mundo em volta de mim faz assim, mas não é assim, existem outras pessoas no mundo que ocupam lugares completamente diferentes em relação à mesma coisa. Isso é muito interessante, porque a gente exercita esse lugar de, primeiro, se colocar no lugar do outro, né, de sentir por que para o outro isso tem um outro aspecto, por que para o outro é visto de um outro lugar, por que para o outro não tem a mesma importância. Isso é muito interessante, porque quando você vai morar em outro país, nada tem a mesma importância, você está em outra cultura. Igual Nanda falou, assim, né, que a gente precisa ter cuidado para não cair numa coisa de rechaçar a cultura. Isso é muito, muito verdade.
eu, quando vim morar na França, eu achava algumas coisas muito, muito grosseiras, assim, de responder. Porque o francês tem um negócio de, tipo, você pergunta uma coisa, ele não sabe o que responder, faz... E eu falava, gente, que bufa na minha cara, assim, que é isso? Tipo, não, falta de respeito, ninguém faz isso, né? E aí, e aí é o momento que você, tipo, estranha e você para entender, mas como assim? O que que isso significa aqui? Porque isso no Brasil tem um contexto, isso na França tem um outro contexto, né? Então, assim, esse lugar eu acho extremamente rico, extremamente interessante. E outra coisa que eu acho interessante é que a Carol estava falando, né, da coisa da similar, estranho entre a Alemanha e a Holanda, e eu fico pensando muito sempre no português e no espanhol, porque quando um espanhol fala, ou alguma pessoa de algum país espanhol, né, da Colômbia, da Argentina ou da Espanha, a gente entende tudo, mas eles não entendem tudo que a gente fala, porque no português existem sons que só existem no português. Não são sons que existem na língua espanhola, mas os sons da língua espanhola existem no português. Isso é muito interessante, porque você entende pelo som, pelo timbre. E o difícil do francês também passa por aí. O francês tem sons que não existem na língua do português. São sons que você não é habituado a ouvir. Isso é muito interessante, porque tem algumas palavras, por exemplo, que a nuance de um som para o outro é muito pequena. E aí, para mim, por exemplo, que né, minha língua materna é o português, num primeiro momento eu não entendi a diferença. Mas não tem diferença desse som para esse som, é o mesmo som. E aí você tem que habituar o seu ouvido a entender a nuance da diferença entre um som e o outro. Isso é muito interessante. Isso é incrível, assim. Do como a linguagem modifica até sua experiência de interpretação, de escuta, de experienciar o mundo. Tem uma tudo a ver com a própria pesquisa... Constituição do sujeito, é toda assim, né? Tô ouvindo você, tô ouvindo toda a teoria psicanalítica sendo falada aí, né? Em relação a gente é feito de enunciações, enunciados e sons e equívocos de sons estranhos, sons familiares, né? Timbres diferentes, né? Interessante, mas o que você ia falar? Não, que tem um estudo que fizeram uma vez sobre... Eu acho que era sobre o verde. Que existe... numa língua X não existia diferença entre o verde e o azul. E aí as pessoas olhavam o verde e o azul e elas não viam a diferença. Porque isso nunca foi dito que era diferente linguisticamente. Não tinham dois significantes. Era um só. E aí essas pessoas foram entrando em contato com outra língua que diferenciava o verde do azul e elas foram passando a tentar diferenciar isso. Então, isso é muito incrível, o quanto a língua permite a gente experienciar e dar sentido e lugar para o mundo que a gente vive. A importância do dizer, né? Do dito. A gente tem que marcar isso. E por isso que a gente precisa falar de pautas identitárias, por exemplo. Né? Por que a gente precisa nomear que eu não sou lésbica, eu sou bi? Porque enquanto isso não é nomeado, isso não existe para a sociedade. Isso não tem lugar. A sociedade mesmo diz isso, né? Você é nada. O que você é? Você é homem, você é mulher. Né? Você está fora. Né? Então, nada melhor que botar uma linguagem nisso. Né? Então eu vou botar todos, né? Vai botando, né? Vai existindo, vai fazendo existir, né? Somos efeitos de discurso, né? Precisamos ser falados. Claro. Antes mesmo de nascer, né? Às vezes, antes de sermos concebidos, precisamos, né? Desse banho aí, simbólico, né? Dessas palavras. Acho que isso vai dando uma costura, vai dando um corpo. E também, conforme vocês foram falando sobre essa questão da língua, isso foi o que eu fui ouvindo, foi justamente isso, né? Como cada cultura costura o corpo do sujeito de uma forma diferente, né? O tempo todo que vocês falavam de som, eu pensava na lalação, né? E eu acho isso muito interessante, assim, o que vocês vêm trazendo, essa experiência de vocês, e a própria questão, né, de como a psicanálise se mostra em cada lugar, né?
Eu gostei muito do artigo da Carol, eu recomendo que todo mundo leia, né? Mas uma coisa que eu sei que ela não quer dar spoiler, mas eu vou falar só uma coisinha, né? Que ela fala sobre a questão do divã na Holanda, né? E há um tempo atrás eu vi alguns psicanalistas mostrando, né, que os divãs estavam indo para a rua, como se os divãs estivessem sendo mesmo excluídos, sabe? Assim, as pessoas estivessem se desfazendo do divã, né? E aí, como o divã é um símbolo muito da psicanálise, eu fico me perguntando, né, qual o lugar da psicanálise nisso tudo, nesse mundo que a gente está vivendo hoje, né? Porque a psicanálise marca tudo isso, marca essa estranheza, esse singular, né, dentro da estranheza, e que isso quer dizer no movimento psicanalítico, na história da psicanálise, né? Porque a gente está aqui num lugar muito de resistência, né? Eu penso que tem as duas faces de uma mesma moeda, porque ao passo que a gente vê aqui, estamos observando, posso falar de estamos, no sentido de que talvez as meninas, né, a Carol e a Ju, possam perceber isso de alguma forma, mas pelo menos aqui na Alemanha, falar que se é psicanalista tem um certo tabu envolvido nisso. Eu posso falar por experiência própria no meu trabalho, quando eu cheguei lá para dizer, bom, eu sou psicóloga, trabalho como psicanalista, foi um estranhamento muito grande, do tipo, psicanalista ainda existe isso? O que é isso? Entende? Então, essa é uma face, mas existe que é uma face que se tenta calar a psicanálise de alguma maneira, como recentemente a última cadeira, me parece que foi retirada das universidades públicas daqui da Alemanha, então a gente já não tem mais cadeira de psicanálise, isso é muito sério. E isso é uma forma de calar a psicanálise aqui, mas a gente tem da mesma forma no Brasil com essa tentativa de fazer uma graduação. Isso também isso é muito perigoso, porque de alguma forma também é uma tentativa de calar, né? Isso que mostra o estranho e que atesta o estranho, né? Porque não só mostra, a gente atesta a exceção, né? É o que a gente aposta numa análise. Então são duas moedas, são duas faces de uma moeda que é preciso se estar atento quando se fala disso, do lugar da estranheza da psicanálise, sabe? Eu acho que só é possível ter psicanálise onde tem estranheza. A psicanálise causa estranheza. A psicanálise, ela é subversiva, porque justamente a gente se interessa pela diferença, pelo aquilo que cada um tem de mais diferente do outro, né? A gente está o tempo inteiro sustentando no nosso discurso que é impossível que eu seja igual a Fernanda, igual a Carol, igual a Camila, igual a Luiz. Tem algo que só eu tenho. Tem algo que só o Luiz tem, que só a Fernanda tem, né? Então, assim, a psicanálise sustenta isso. E isso, hoje, no contexto social que a gente vive, onde a gente tenta padronizar muitas coisas, isso é extremamente esquisito, né? Isso é extremamente rechaçado. E aí entram outras discussões que eu acho que a gente precisa, inclusive, ter, porque faz parte de quem nós somos. A gente precisa explicar por que causa essa estranheza, por que a psicanálise é mais ou menos científica, né? Assim, entra nesse discurso dos é ciência, não é ciência. Se a ciência é sempre padronizar, então não é ciência, mas ao mesmo tempo, se a ciência é estudo, então é ciência, porque a gente está estudando e a gente está se baseando em questões da clínica. Então, assim, tem questões para serem debatidas nesse aspecto, mas é interessante que a psicanálise cause isso de uma estranheza e, sobretudo, o que eu tenho sentido muito, assim, causa uma revolta. Eu vejo alguns discursos, assim, muito engraçados. Por exemplo, escuto muito, né, alguns psicólogos ou psiquiatras falarem: você precisa fazer um tratamento para lidar com isso, com essa questão da sua ansiedade, mas não procure a psicanálise, porque a psicanálise vai te levar para lugares que vai aumentar a sua ansiedade, porque a psicanálise vai fazer você recordar de tudo aquilo que você quer esquecer, e aí isso vai aumentar a sua ansiedade, você não vai conseguir lidar com isso, é um negócio tenebroso, pelo amor de Deus, sai correndo. Mas é justamente, é sempre uma tentativa de não se dar conta dessa estranheza, então a psicanálise não pode. Eu acho que bem isso que você falou, Camila, e pegando um pouco o gancho do que você comentou sobre o artigo, né, da proibição do uso do divã aqui, e eu acho que isso diz um pouco da cultura aqui também, né, a forma como eles lidam com isso, né? Bom, então se a gente não quer psicanálise, a gente proíbe o divã.
Mas e como é que você proíbe o inconsciente de existir? Não é uma possibilidade, né? Não tem como fazer isso, né? Isso não vai ser possível. Você pode tirar o divã, pode fazer qualquer coisa. E falando um pouco do que a Fernanda falou, sobre não ter a cadeira de psicanálise, aqui a gente não tem psicanálise nas faculdades, né? Livro de psicanálise eu encontrei uma vez, do Lacan, em inglês, num museu de arte moderna. Então, assim, você não encontra livros de psicanálise. O pessoal nem sabe quem é. No museu, exato. Assim, o pessoal que faz, por exemplo, psicologia, porque no Brasil é muito comum a gente ter acesso à psicanálise a partir da faculdade de psicologia, né, do curso de psicologia. Aqui a galera mal sabe quem é Freud, sabe? Freud no máximo, porque é, de certa forma, famoso, né, vamos dizer assim, mas Lacan, quem é Lacan, né, na fila do pão. Então, assim, não tem isso. Né? Só que a forma como eles lidam é muito interessante, né? Bom, então a gente rechaça, a gente tira isso e pronto, acabou, está resolvido. Mas não, né? Algo ali insiste, né, em existir, que é o inconsciente. Ele insiste, ele escapou ali, ele vem, não tem como, né? Embora a gente ainda tenha aqui somente uma instituição de psicanálise, que é a IPA, a gente não tem nenhuma escola de psicanálise, a gente tem psicanalistas que trabalham aqui, né, que estão e ocupam esse lugar, né? Então, a forma também como essa instituição acabou lidando com a proibição do uso do divã é uma coisa que vai totalmente na contramão do que é a psicanálise, né? A proposta de se inserir novamente nesse lugar, desse mercado capitalista, né, que essa instituição faz, de se manter como psicanalistas, é totalmente fora do caminho que é a psicanálise, né? Eles abrem mão do que, de fato, é a psicanálise só para simplesmente se manterem nesse lugar. Então, o que é interessante aqui, porque a história da psicanálise, ela perpassa por muitas coisas, né? Ela tinha tudo para ser um lugar em que poderia acontecer muito bem, né? O fato mesmo também durante a guerra, né, de quando alguns alemães migraram para cá, né? Então, essa questão de aceitar o vizinho, né, de novo a história do vizinho, do infamiliar, né, que poderia, de certa forma, abalar o trabalho deles, porque a galera estava com Freud. E como é que eu vou botar essa galera para competir comigo, né? De não aceitar, de rechaçar, melhor botar ali de ladinho, que daí a gente consegue controlar isso. Não é assim que as coisas se resolvem, né? Não é a gente fazendo de conta que elas não existem. Então, acho que tem um pouco desse lugar, né, da psicanálise resistir em muitos lugares, né? Eu acho que a psicanálise hoje em dia ela ainda é muito forte na França, de um modo geral, apesar de muitas questões, né? Enfim, eu acho que culturalmente na França você vê séries que tratam sobre psicanálise, filmes que falam, né? E que na cena mesmo tem alguém fazendo psicanálise, é falado. Aqui é quase que tipo rechaçado, né? Tipo, é melhor nem falar, porque vai que aquilo é bem familiar, né? Aquilo que deveria ficar oculto, escondido, vai que aquilo vem à tona. O que a gente vai fazer com isso, né? É nessa tentativa, né? Só que, de novo, não dá para a gente fazer isso com o inconsciente. Ele vem, né? Ele surge, né? E a gente faz o que com isso? Não tem como a gente lidar... O psicanalista sabe sobre demônios, né? Então, exato. Não tem como a gente ocultar isso, né? Eu costumo dizer que a psicanálise morreu, mas passa bem. E toda vez que tentam matar a psicanálise é que ela volta mais forte ainda, né? Tem essa questão. Exatamente. Eu gosto muito daquela série que saiu já tem um tempinho, né? Eu gosto dessa velha, né? Porque a gente já passou tanto tempo em casa com esse povo, que a gente já tá tudo velho, né? Do Freud, que traz um Freud, que ficou todo mundo meio estarrecido. Nossa, o Freud não era assim, ele não fazia uso de drogas assim. Ele não traiu a Marta. Era toda uma... Gente, as pessoas estão tão mais preocupadas em destituir o Freud, né? Nossa, se alguém vê essa série, o que vão pensar do Freud, quem era o Freud? Eu quero mais que as pessoas vejam, fiquem preocupadíssimas em tentar saber se Freud era isso ou não e pesquisem mais sobre psicanálise, procurem uma análise. A melhor maneira da gente saber sobre a psicanálise é fazendo uma análise, né? Isso, de certa forma, acabou sendo uma propaganda positiva para a gente, ainda que alguns tenham visto de uma maneira meio pejorativa, negativa. E, inclusive, eu acho que essa série foi muito bem feita, porque se alguém leu minimamente um pouquinho do Freud de verdade, é inacreditável, mas assim, no papel de parede de uma cena, de um cômodo, de uma peça,
você vê um texto do Freud. Algumas figuras de fundo, alguma coisa, a música, alguma sonoridade. Não é só, não, aqui eu acho que essa paciente parece a Ana O. Essa aqui, não é nesse sentido, né, que foi feita a série, não é nesse lugar, não é para pegar os personagens e mostrar a historinha. Então, eu achei que isso foi tão bem feito que, se você tem um pouco do conhecimento, né, da obra do Freud, você vê ao longo da série recortes, né, num objeto qualquer, né, no fogo, numa cena em que lembra uma coisa de um sonho, né? E aí, óbvio, você já sabe de qual sonho que eu estou falando. Então, para quem leu, entendeu. Para quem sabe o que é de verdade a psicanálise, mas para quem não entendeu, quem não é estudioso, quem não sabe, vai pesquisar, vai se interessar, vai correr atrás daquilo que causou ali um certo estranhamento, né? Isso eu achei muito bacana. Eu confessar para vocês que eu não vi essa série, não. Mas, assim, eu acho perigoso uma certa leitura que algumas pessoas fazem da psicanálise, como se Freud fosse um deus, ou Lacan, assim, do nível de eles não disseram nunca nada que não é coerente. Nunca nada do que ele trabalhou não pode ser questionado. Isso não existe. Primeiro porque, se a gente não questiona, a gente não evolui. A gente continua reproduzindo a mesma coisa, então vamos, né, assim, parar de pesquisar enquanto psicanalistas, porque está tudo dito. Não é dessa ordem, não é daí que a gente fala. Poder questionar Freud e Lacan é poder manter a psicanálise viva. Se a gente não pode questionar, não tem mais o que se fazer nesse âmbito, sabe? Então, assim, desligar dessa ideia de que Freud é um deus, ou Lacan é um deus, ou né, assim, não errou nunca, sabia tudo já estava posto, gênio. Sim, eu acredito que sim, é genial, porque as coisas que eles fizeram são geniais, né? Não é à toa que eu me tornei psicanalista, mas isso não quer dizer que eles nunca falharam, que eles nunca disseram coisas que eu vou discordar, ou que eu vou questionar, ou que eu vou recolocar em movimento. Não é por aí que a gente estuda psicanálise, sabe? Então, esse movimento de, ai meu Deus, estão falando isso ou aquilo, ou estão questionando Freud. Claro que a gente está questionando Freud, senão a gente não existe mais, enquanto praxis, né? Assim, a gente desiste de tudo e fica repetindo coisas, não é isso. E que eu acho interessante, Ju, que parece que você não pode fazer uso de outras coisas para falar da psicanálise, né? Por exemplo, eu não posso falar de um Freud que não seja aquele Freud criador da psicanálise. Eu não posso, por exemplo, nessa série traz um recorte da arte, né? Uma ficção. E é bacana porque a gente pensa, o Freud fez muito uso da arte, né? E até essa parte do texto do Infamiliar é interessante, porque eu me lembro que eu estava aqui na Holanda, já fui assistir uma peça, né? Não era nem uma peça, era uma ópera com balé, enfim. Fui, assim, despretensiosamente convidada e falei, vamos lá ver o que vai ser, de repente é bom, de repente não é, né? E aquilo me causou um negócio enquanto acontecia, que aquilo foi me tomando do jeito, aquilo foi me causando um mix de angústia, meio com mal-estar. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Mas o que é dessa cena que me causou tudo isso? E aí eu falei, gente, eu fiquei muito incomodada com isso. Aí eu peguei o nome do diretor, eu peguei o nome do não sei o quê. Aí o nome da peça não era exatamente, né, um dos contos, né, mas retratava dos contos, né, do Hoffmann, do Homem de Areia. E tinha lá a boneca, a Ofélia, que ganha vida e tal. Só que, veja só, como eu não fui avisada do que eu ia assistir, eu fui tão despretensiosamente, eu achei lindo o balé, daqui a pouco linda a ópera, tudo lindo, lugar lindo. Daqui a pouco aqui a cena me capturou de um jeito que eu não sabia explicar o que era aquilo. Eu não sabia dizer o que estava acontecendo. Quando eu comecei a pesquisar, eu falei, gente, que ridícula. É exatamente o texto, né, que o Freud conta, é um texto que a gente está acostumado, né, habituado a trabalhar em psicanálise, a ler, mas aquilo me causou uma estranheza nesse sentido, daquilo que me é estranho, mas aqui eu tinha um conhecimento, mas eu não sabia de onde, de quê, e o quanto aquilo mexeu comigo de uma forma, né? E aí, fazendo um pouco esse paralelo, né,
do que é que será que toca nessas pessoas quando não se pode contestar o Freud, né? O que é que causa ali de familiar, o que convoca nesse sujeito de alguma parte, de algum lugar que, não, peraí, do Freud a gente não pode falar, não, o Freud era um deus, não, o Lacan era... Né? Então, assim, o que é que nessa cena, né, o que é que causa em cada sujeito? E me faz lembrar também, é um texto que eu gosto muito do Freud, que foi publicado muito depois, mas acho que de 1905, posso estar errada, dos personagens psicopáticos no palco, acho que é mais ou menos isso, em que o Freud fala sobre aquilo que causa no sujeito diante de uma peça, né? Aquele prazer que é causado, ele faz ali, remete ali uma certa comparação do que o que é causado na criança quando está brincando e o adulto ali, enquanto ele está podendo fazer uso da sua imaginação, né? Diante da arte. Então, isso que eu acho interessante, né? O que é que acontece que, às vezes, toca nesse lugar, né? Desse infamiliar, né? Desse que nos é estranho. E eu acho que estar inserido em outra cultura toca muito nesse nosso lugar. Coisas que a gente não queria mexer, mas vem à tona, né? Porque, por exemplo, no dia a dia, principalmente no Brasil, a gente sabe que a gente tem uma rotina muito mais atribulada, corrida, né? Enfim. E aí, às vezes, você sai desse cenário e você tirou tudo aquilo, né? Como meio que você suspende, e aí o que fica é aquilo ali. Ah, fulano foi morar fora e aí não deu certo a adaptação no outro país, se separaram. Não se separaram por causa do país, né? Será que já não tinha alguma outra coisa acontecendo, né? Será que algo já não vinha? Porque aí você suspende todas as outras coisas, o que sobra é aquilo ali. A pandemia mostrou, né? Isso que eu ia falar, a própria pandemia mostrou isso, né? Quando você suspende todas as outras coisas e você se encarcera com uma única pessoa, você é obrigado a se haver com aquilo ali que você não queria, que você tentou rechaçar. E isso é uma coisa que o Freud fala também para a gente, né? Que a gente faz uso da cultura, né, da arte, para a gente poder sobreviver e não o tempo inteiro viver nessa angústia, né? De ter que lidar com isso. E a gente sabe que uma das coisas que nos causa o maior sofrimento psíquico é essa relação com o outro, né? Então, a gente faz uso, né, inclusive, da cultura para isso, né? O trabalho nos ocupa muito também, então a gente não tem que lidar com essas coisas. Então, eu acho que quando a gente toca nesse lugar, ou quando isso vem à tona, né, isso fica mais escancarado. Isso foi uma coisa que eu pude observar aqui. Então, quando você está em outro país, que você suspende todas as outras coisas, muitas outras vêm à tona. E aí é mais complicado. O que assim, eu acho fundamental nisso que você está dizendo, Carol, é que por que é insuportável, né, essa relação com o outro? O que há de insuportável na minha relação com o outro? Se não o fato de que tem algo no outro que me é estranho. É o tempo inteiro isso. Então... eu tenho ciúmes porque eu quero controlar o desejo do outro. Não tem como, o outro deseja e você não tem controle nenhum sobre isso. Eu acho muito engraçado, assim, a coisa do... eu vou estabelecer uma relação com o outro, mas eu não sei o que o outro deseja. Você nem sabe o que você deseja, dá preocupado com o que o outro deseja. Né? Então, não tem como saber, não tem como. Qual a garantia que eu tenho de que o outro não vai me trair, ou que o outro vai... Não tem garantia. Não tem garantia. Não tem, é uma relação com o outro. Na relação com o outro, o melhor que a gente pode fazer é aceitar que o outro é outro, sabe? Mas isso é extremamente doloroso. E isso leva a gente o tempo inteiro ao questionamento de quem nós somos. E isso é estrutural. E é isso que a gente trabalha na psicanálise também, né? Do quanto existe algo do outro que fala de mim e que eu rechaço e que me incomoda, mas é sempre um estranho familiar. Sim, isso é uma coisa interessante, porque eu acho que também tem um pouco da questão da resistência, né? Quando eu vim para cá, eu já contei um pouco isso no início, dessa minha dificuldade de aceitar a questão da língua aqui, né? E aí, morando na Holanda, eu fui fazer o inglês, porque, bom, você acha que você fala inglês até você morar fora, né? E eu nem morando fora e nem fazendo curso de inglês, ainda nem assim consigo falar alguma coisa direito.
Isso me lembra até aquela situação que a gente pegou o táxi com um psicanalista. Mas o que me lembrou dessa questão da linguagem é um texto maravilhoso, que eu estou assim, apaixonadíssima, da Marie-Josée Latour, que ela fala sobre Lacan a letra, né, que está naquele livrinho Lacan au présent, vai ser traduzido para o português, né, o que nós estamos fazendo um trabalho magnífico, junto com muitas pessoas que estão auxiliando ele a traduzir Por os isso você textos. tá com ele na cabeça, né? Fui apanhada por esse texto, eu não conseguia finalizar ele. Ele me tocou de um lugar, e aí pegando essa questão do estrangeiro, porque tem muitos jogos de linguagem, e ele falando sobre a letra, falando sobre muitas coisas, e uma coisa que ela fala sobre a linguagem, tem coisas magníficas que ela fala, né? Que ela traz, por exemplo, não adianta a gente ser alfabetizado, né? Letrado, por exemplo, para poder aprender, para saber ler Lacan, Freud. Não é só disso que se trata, né? E falando que o psicanalista ele lê o inconsciente, né? Nesse sentido que a gente faz essa leitura. E aí ela vai usar aquele termo, né, do Lacan, em francês, do se alfabetizar, Pedimos né? licença para uma breve fofoca. Que faz um jogo de palavras, né, de se alfabetizar com betiza, com se bestificar, né, traduzido em português de certa forma, daquilo que a gente se alfabetiza, mas sempre se bestificando, né, que é a tradução que escolheram, no sentido de que a gente está sempre alienado a um outro, né, no sentido da linguagem, né? Então a gente se alfabetiza, mas se alfabetizando a gente se aliena a esse outro, mas é um passo importante para a gente poder entrar na cultura e entrar, né, nesse samba aí da linguagem, né? E, cara, é um texto magnífico. Eu estou, assim, muito apaixonada. Ela traz muitas coisas sobre a questão da linguagem, a questão da letra, todos esses temas, né? E essas nuances, né? De como a gente pode brincar com a língua francesa. E em português também, né? No Brasil a gente faz muitas coisas assim, né? Mais ligada para o psicanálise, claro, né? Da gente colocar o in, né, na frente para negar alguma coisa, mas entre parênteses e continuar uma frase, né? Ou colocar alguma coisa no meio da palavra, né? A gente quebrar ela de alguma forma que quer dizer uma outra coisa. Então, os jogos que ela traz aí da proposta do Lacan sobre essa questão da linguagem são assim, muito interessantes. Eu estou fisgada nesse texto. Já fiquei com vontade de ler. Quando é que sai a tradução? Mas falando sobre o episódio, né, que você começou a falar em holandês com a pessoa, isso me lembrou um caso. Eu atendo um adolescente que saiu do país, né? E aí ela fala algumas línguas. E ela já está nesse outro país há uns 8 meses. E está aprendendo essa língua nova. Só que tem horas que ela está fazendo a sessão e aí ela começa falando português. Daqui a pouco ela está falando em espanhol. Aí daqui a pouco ela volta para o português. Aí você começa a perceber que o português dela já está com um som diferente, sabe? Como é que a gente fala? Que está com... Timbre. Tá diferente. Sotaque. Um sotaque, isso. Aí tem horas que ela quer falar uma palavra, ela quer falar em português de qualquer jeito e não lembra, só lembra nessas outras línguas, porque como ela está, né, aprendendo essa língua nova, ela está fazendo uso de outras línguas, né? Enfim, eu fico, às vezes, completamente perdida, mas eu deixo ela falar nas línguas que ela quer, entendeu? Porque não importa, quem tem que falar é ela, eu não tenho que entender nada, né? Mas isso acontece muito. Mas eu acho que mais do que a tradução, né? Isso que a gente estava falando no início, né? O que isso se engata, né? A sonoridade, como é que ele chegou nessa palavra, sabe? Exatamente. Quando você vai por esse caminho, que é muito o caminho que o Freud vai fazer de psicopatologia da vida cotidiana, né, é justamente isso. Como o inconsciente se manifesta ali, né? Então, é bem o que o Freud propõe para a gente, a ligação das palavras, né? E isso não é só numa outra língua estrangeira. A gente mesmo, no português, a gente comete equívocos, né?
O outro exemplo do Freud, o famoso familionário, né, que corta um pedaço de uma palavra e condensa numa só, né? A gente faz vários equívocos como esse, né? Alguns esquecimentos, enfim, essa junção. A gente inventa outras palavras e é lindo a gente ver isso na clínica com as crianças, né? Porque eles fazem brincadeiras lindíssimas com as palavras, né? Eles são muito mais livres para poder fazer isso, né? E aonde vai distorcendo, aonde isso vai chegar, né? Isso é muito bacana. A gente ganha também uma liberdade com a linguagem quando a gente mora fora do país, viu? Não Sim, é? mas é engraçado. A gente começa a fazer um até... jogo de palavras, a gente mistura uma língua com a outra e cria umas palavras. Eu mesmo, Adolescente adora isso, né? Eu crio palavras que não existe, né? Eu crio palavras absurdamente. Eu crio. Conjuga, pega uma palavra em francês e faz uma conjugação assim no gerúndio em portuguesado. Eu também faço super. Nas duas línguas eu crio, inclusive, no francês e no português. Às vezes eu falo uma língua assim, uma língua, né? Eu falo uma língua, foi ótimo, eu falho, porque é bem isso. Eu falo uma palavra, eu falo assim, essa palavra não existe no francês. Eu falo, claro que existe, é isso. Ele fala, não existe, mas tudo bem, eu gostei da sua palavra, eu vou adotar ela. Ele adota, e aí eu, às vezes, estou aqui falando português, eu salto um negócio assim que não tem nada a ver, mas sabe, eu escuto isso na clínica, as pessoas criam novas palavras, e às vezes em português, né? E me perguntam, essa palavra existe? Eu falei, bom, agora que você já nomeou, minha vida é baseada nisso. Isso existe ou eu inventei, gente? Existe essa palavra? Eu não sei como traduz isso. Agora, para mim, toda tradução é, de certa forma, uma traição, porque a gente não consegue traduzir. Não consegue traduzir de nenhuma maneira o quanto aquilo está... Porque aquilo carrega também uma questão cultural. Voltando nesse texto da Marie José, tem uma parte que ela vai falar daquele conto que, traduzindo, seria metade de um frango. Gente, como é que posso um título desse? A metade de um frango. Quem é que vai entender isso no nosso contexto do Brasilzão, né? Como é que não tem a menor condição de tem que botar umas observações. Tem que botar observações, mas ainda que você traduza, aquilo não vai ter o mesmo impacto do que teria no francês, por exemplo, né? E tem palavras que realmente não tem tradução, não tem como você traduzir. Isso. Mas eu vou voltar só a um ponto do que você falou, Ju, sobre essa coisa do estar, né, entre línguas, e aí, né, pelo menos foi como eu tomei, eu acho que isso volta muito a uma singularidade do próprio sujeito, de como é que essa linguagem toca ele, toca as questões dele, né? Então, assim como eu vejo muitos brasileiros, né, se refugiarem em praticamente guetos, né, formarem pequenos Brasis, né, por assim dizer, dentro dos países afora. Então, esse banho de linguagem que a gente recebe do outro, parece que aqui, num país estrangeiro, estando enquanto imigrante, parece que isso vem também, né? Parece que esse banho de linguagem, ele retorna, né? E, enfim, e fiquei pensando muito nisso, nesses sulcos que vão tocando em questões que outrora nos tocaram, né? Nos tornaram aí sujeitos de linguagem. Pois isso é interessante, ter que ficar entre línguas, né? Para mim é muito complicado, porque, de certa forma, eu falo português, né? Falo português em casa, meu filho fala holandês na rua, meu marido trabalha em inglês, eu, quando saio, eu tenho que falar inglês, eu participo de seminários na França, né? E na Bélgica em francês. Minha supervisão, ela às vezes começa em francês, daqui a pouco ela vai para uma via do portunhol, e daqui a pouco, na minha análise, eu estou falando português, e daqui a pouco meto um francês, daqui a pouco lembro de um holandês. Então, é todo esse mix, né? Mas o que é mais interessante é que a gente se comunica, né? Somos seres de linguagem. E para mim... é isso, né, amiga? É estar entre, né? O tempo todo, né? Exatamente. E eu me lembro quando eu conheci a Colette a primeira vez, quando eu fui falar com ela, eu fui com uma amiga minha aqui de Amsterdã, né? E eu comecei a falar com ela, assim, eu não falava francês direito, eu falei com ela em francês, eu falei com ela em português, eu falei com ela em inglês, eu falei com ela um monte de língua, e a gente ficou um tempão conversando, e minha amiga falou assim, amiga, com que língua que você falou com ela? Porque ela não fala muito bem algumas línguas, e você não fala muito bem outras, e eu falei, eu não sei, eu sei que de alguma forma a gente se comunicou. Então, assim, isso que é interessante, né? Justamente, né? Isso que você falou, Camila, o sujeito está entre, né? Então, a gente se vira, dá um jeito, né? E o quanto isso acrescenta para a gente.
Enfim, vocês estão vendo que a estranheza está aí, né? Não tem como fugir dela, como a gente vem falando ao longo do mês, né? O inconsciente é estranho, gente. Todo mundo é estrangeiro, não é isso, Juliana, que a Colette Solé fala? Todo mundo fala uma língua estrangeira, porque é a língua do inconsciente. Não tem jeito, não tem para onde fugir. Falei que ia ficar de ouvinte hoje, aí cumpri. Obrigado, eu gostei da aula que vocês me deram, hein? Então, pronto, entre tentativas de se comunicar, estamos aí falando dessa estranheza, tanto da gente que mora em outro país, quanto da psicanálise, que é estranha por definição. A gente espera encontrar com vocês em outros momentos. Curtam, deem likes e comentem. A Carol foi, assim, muito bom conversar com ela sobre esse tema. Estamos extremamente agradecidos e com vontade de continuar o papo, mas a gente precisa encerrar em algum momento, porque a castração tá aí, a gente tem que, né, assumir isso. Mas, eu adorei, quem quero sabe? Mais. Como se a gente nunca se encontrasse, né? Se fosse Imagina, totalmente desconhecidos, a gente nunca se visse, mas tudo bem. Gente, então, mais uma vez, obrigada pelo convite. Adorei estar aqui com vocês. É muito bom estar sempre entre amigos, né? Podendo bater esse papinho na psicanálise. É uma das coisas que eu sinto muita falta aqui, é dos meus pares. E que bom que a gente tem essas conexões e essas redes que podem nos unir. E eu tô me sentindo, assim, mega famosa, né? Tipo, participando de um programa com aquela caneca, sabe? Tipo, uma coisa meio Oprah, meio Jô, sei lá. Tô muito famosa. Amei. Olha que ela tentou essa caneca, hein? Ela quis essa caneca desde o início. Foi, ó. Eu queria. Vocês podiam ter me dado só a caneca, não estavam ter me convidado. Agora que abraçaram a boca também, gente. Vocês são muito... Nossa, vocês não pensaram. Era só dar a caneca, gente. Socorro. Bom, gente, é isso. Obrigada. Tchau, tchau. Então, tchau, gente. Beijo. Tchau.